Nabucodonosor era o governador geral, era o imperador de toda a terra até então, e este conseguiu capturar uma leva de israelitas em 3 situações em Judá, de modo que ele se tornou comandante, rei, imperador de tudo que se tinha vida, de tudo que era mundo. E a Bíblia diz nas palavras de Jeremias que Deus deu a Nabucodonosor o privilégio de ser imperador de toda a terra. E então no ano 612 ele consegue destruir uma das nações mais poderosas, os assírios. E da Assíria ele partiu para as terras de Israel, de Judá. E no ano 605 ele invade Jerusalém, foi a primeira vez. E desta primeira vez ele levou cativo 900 jovens, sendo estes de qualidade, de sangue nobre, gente de alta classe, gente do palácio. Levando cativo, ele entendeu que estes poderiam ser instrumentos de ajuda, de bênção, de crescimento para o seu próprio reino. Então investiu nesses piais para que eles se tornassem mestres, líderes, governadores, a partir das faculdades, das escolas babilônicas, dando a eles a sua cultura, dando a eles a sua língua, dando a eles a sua crença, dando a eles tudo aquilo que o reino podia oferecer. E na época, a Babilônia era como de fato o centro do mundo. Tudo que se buscasse de melhor tinha em Babilônia. Tudo que se você pensasse em luxo, tinha na Babilônia. Os melhores hospitais, a medicina de até então, muitas coisas que é praticada hoje, foram descobertos pelos caldeus e era praticada em Babilônia. Esta cidade, que hoje é a capital do Iraque, é Bagdá, ela possuía lugares tão lindos. Existia o que a história chama de jardins suspensos. Nabucodonosor mandou construir quase que uma cidade suspensa diante do seu palácio. Era uma imensidão de um jardim sob uma laje. E perceba que gente do mundo inteiro ficava ali ouvindo as histórias, as sabedorias e participando das conquistas de Nabucodonosor. Ele se tornou, portanto, um mega rei, um ultra imperador, de modo que invadiu Jerusalém em 605 a.C. e conseguiu levar essa gente. Desses 900, 4 jovens se recusaram a viver sobre a cultura, sobre a lei e sobre a religião de Babilônia. Esses 4 jovens se submeteram sim ao contexto de vida, mas rejeitaram tudo aquilo que impunha o seu modo de viver segundo Deus. E nós somos conhecedores de que um deles é Daniel, outro era chamado pelos babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram pessoas usadas em livramentos extraordinários e que inspiraram muitos outros a seguirem ao Deus de Israel dentro da Babilônia. E Daniel foi o que mais sobressaiu, foi o que mais cresceu em graça, cresceu em conhecimento. Ele adquiriu bastante coisa de conhecimento dentro de Babilônia. Só que o que tinha dentro dele, por parte do Senhor, sobressaía tudo isso. Então, se tornou um objeto de ciúme de muita gente. É por isso que acontece situações como a cova dos leões, onde ele é lançado na perspectiva de ser morto pelos seus opositores, embora o rei não o quisesse. Perceba que Daniel conseguiu passar o tempo de vida não só sob Nabucodonosor, mas ele viveu também sob o reinado de Dario o Medo, o reinado de Ciro e de Belsazar. Portanto, ele atravessou 4 tempos diferentes de reis dentro de Babilônia. E a sua palavra, a sua profecia é dada justamente a partir de Nabucodonosor para todo o futuro subsequente. E o que aparece agora, Daniel, no capítulo 2, já está um homem formado, já tem toda uma conjuntura profética e histórica. O seu contexto de sabedoria já é notado por todos. Mas o certo é que Deus começa a perturbar Nabucodonosor e dá a ele um sonho. E eu percebo que esse rei é completamente doido, porque Deus lhe dá um sonho que o perturba, um sonho que o deixa espantado. E o sonho é, ele viu de noite uma mega estátua que dava do chão ao céu.
E essa estátua tinha 4 repartições, e a gente já vai ver isso. 4 partes do seu corpo eram de materiais diferentes. A cabeça era de ouro, o peitoral de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés eram barro. Essa estátua tem conotações proféticas e históricas. E perceba que após ele sonhar, ele acorda. Então, perturbado, ele chama os seus conselheiros, todos os magos, adivinhadores, todos aqueles que tinham contexto de sabedoria, que poderiam interpretar qualquer tipo de sonho que fosse. Eles agora precisam resolver uma tarefa que só um louco pode pedir. E a ideia de Nabucodonosor é essa: eu sonhei de noite, mas eu não sei o que eu sonhei, eu não me lembro o que eu sonhei. Então eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e interpretem. Então é um pedido louco. Como é que alguém vai saber o que você sonhou? Pergunte aí para quem está ao seu lado: o que eu sonhei essa noite? Óbvio que ninguém aqui vai saber. Ainda que tenha o dom de encantamento, de adivinhação, ainda que tenha uma mega bola de cristal, não vai saber. Porque obviamente está nos recônditos da minha alma. Entretanto, Nabucodonosor achou que ele poderia descobrir isso a partir de seus adivinhos. Então disse a eles: se vocês não me derem o meu sonho, e nem tampouco a interpretação, vocês vão ser despedaçados. Vou jogar vocês aos leões. Dura coisa pediste. Então os cidadãos, que eram seus encantadores, ficaram desesperados e tentaram ganhar tempo, mas não conseguiram. Então o rei decreta a morte de todos eles. E dentro desse pacote estaria Daniel, e estariam os seus 4 irmãos. Portanto, a notícia é chegada a Daniel. Alguém vai até ele e diz: o rei tem um problema. O rei quer saber qual é o seu sonho e a interpretação dele. Mas como saberemos se ele não contou para nós o sonho? E alguém disse: vocês insistiram com o rei? E eles disseram: sim, mas o rei não se lembra o que sonhou. Dura coisa nos pediste. Então Daniel mandou dizer: diga ao rei que eu vou ter com ele. E foi até o rei. E chegando no rei Nabucodonosor, este disse: eu tenho um sonho, e ninguém até agora me deu o sonho, nem tampouco a interpretação. Então Daniel disse: rei, o que pedistes, coisa alguma homem fará. Não há homem na terra que é capaz de saber o seu sonho. Matarás os seus sábios em vão, porque homem nenhum sabes. Mas há um Deus no céu, o qual eu estou diante dele, que revela mistérios e que expõe o escondido. Aleluia. Então disse Nabucodonosor: pois bem, o que quereis que vos faça? Daniel disse: dê-me tempo, falarei com o Deus dos céus, e ele te dará o seu sonho e também a sua interpretação. Ok? Deu um dia. Daniel foi para casa, e estando em casa, ele falou com o Eterno. E Deus deu a Daniel exatamente o mesmo sonho, e mostrou a Daniel a sua interpretação. E Daniel chega no outro dia perante o rei, e diz: rei, vive para sempre. Sonhaste com uma grande estátua, que do chão até os céus, ela possuía elementos diferentes de sua formação. Essa é a estátua, e eu vou lhe dar a sua interpretação, disse Daniel. E na imagem que eu coloquei na terra, você pode perceber, não sei se você consegue ler por aí, a cabeça, conforme diz a Bíblia, é uma cabeça de ouro. Representa, portanto, nada mais do que o próprio Nabucodonosor, o reino caldeu, o império babilônico. Até porque, como a Bíblia diz, nesse tempo Deus deu a ele a proeminência, a glória, o louvor, o poder de toda a terra estava sobre Nabucodonosor. Ele comandava tudo, ele era quase que um Deus em forma humana sob os olhos caldeus, de modo que isso subiu ao seu coração, e lá na frente Deus o fez pastar. Ele
achou que pelo fato de Deus lhe mostrar que era dado a ele o reino de toda a terra, ele se tornaria maior do que Deus. E então Deus o humilhou e fez ele pastar como um animal qualquer, para depois reconhecer que há um único Deus a quem deve ser adorado. Perceba que o peito e os braços são prata. Este trata-se do segundo império. Logo depois do reino babilônico, os medo-persas se levantam. Quem são os medo-persas? Toda a região onde está hoje o Uzbequistão, Paquistão, Afeganistão, tudo que tem tão é medo-persa. Tudo ali que você olhar país que tem tão, Paquistão, Afeganistão, Afeganistão, tudo era os medo-persas. Essa gente se levanta através de dois reis, Dario e Ciro. Eles se levantam e conseguem vencer os babilônios e tornam-se reis. Portanto, é o segundo império que se levanta. Você olha para a palavra de Deus, isso ainda não havia acontecido. Isso iria acontecer cerca de 50 anos depois. E agora, na visão de Daniel, Deus dá a este a interpretação, e Nabucodonosor fica pasmo com essa cena, até porque ele ficava entendendo e acreditando, como diz o texto, ele vive para sempre. Mas ora, nenhum rei vive para sempre. E você percebe na interpretação de Daniel que ainda tem o ventre e aqui a parte perto das coxas de bronze. Terceiro império que se levanta. Esse terceiro império foi levantado, sim, de uma forma brutal, assustadora, veloz e violenta. Alexandre o Grande é quem tornou isso possível. Até os seus 33 anos de idade, ele conseguiu conquistar toda a Ásia, conseguiu conquistar parte da Europa e uma boa parte da África. Onde se tinha civilização, onde se tinha governo, ele conseguiu dominar, ele conseguiu conquistar. A única região que ele não conquistou pela força, mas pela forma política, foi a Índia, que entretanto todos os outros foi através do massacre, da violência, da rapidez em que ele destruía os exércitos. Logo perceba que ainda tem as pernas de ferro misturado com o barro. As pernas de ferro representam um único rei, um único governo. E este aconteceu e voltará a acontecer. Por isso que isso é importante, porque é a história do passado, mas também o apontamento para o futuro. As pernas de ferro, cujos pés são barro misturado com ferro, se referem ao reino de Roma, ao Império Romano, que surgiu logo após Alexandre o Grande. E a partir desse tempo, durou até 457 depois de Cristo. Foi destruído, foi esfacelado pelos otomanos. Entretanto, a Bíblia diz que a partir das pernas aos pés, não se refere a histórias do passado, não se refere ao reino do passado. Quando você olha essa estátua, até chegar no tornozelo, está se referindo ao tempo antes de Cristo e até pós-Cristo, mas essa primeira metade, meio milênio de domínio romano. Mas os pés referem-se ao futuro, refere-se à implantação do novo governo romano, da restauração do império, aonde o anticristo vai se assentar sobre ele, sobre 10 reinos, representados por cada um dos dedos dos pés. E a gente vai ver isso já já, no capítulo 7 de Daniel, aonde uma pedra, e você percebe isso, que na visão de Daniel, na visão de Nabucodonosor, interpretada por Daniel, tem uma pedra cortada de um alto monte, sem ajuda de mãos, e essa pedra vem voando, e cai sobre os pés de barro, e destroem, quebram-no rapidamente. E eles
se transformam em poeira que desaparece no vento. E essa pedra cresce. Se você continuar lendo o texto do capítulo 2, você vai ver que essa pedra cresce e se transforma em um monte enorme. E ela enche toda a terra, fica grandão. Trata-se do Cristo, a rocha angular, a pedra de esquina, aquele a quem vem para aniquilar o governo do anticristo. E o fato dessa rocha crescer sobre toda a terra é anunciando que o governo de Jesus não terá fim, será eterno, será permanente, será de justiça, será de paz. É o reino do milênio, e após o milênio é o reino com a igreja para toda a eternidade. Aleluia. Então tudo que se vê, tudo que se apresenta, tem um desfecho no Cristo, tem a culminação no Cristo. A primeira profecia dada por Deus através de Daniel refere-se aos acontecimentos históricos que teve antes de Cristo e alguns séculos pós-Cristo, e deixa a etapa final para um tempo em que Daniel chama de 70 semanas. Pergunte aí para quem está ao seu lado, diga, você já ouviu falar de 70 semanas? Agora pergunta para ele, o que significa isso? É interessante, e a gente vai ter que entrar nisso. Por quê? Justamente porque os pés misturados de barro e ferro refere-se à última semana das 70 de Daniel. Isso é uma história bem bonita, mas você vai entender de maneira clara. Bem, perceba que essa primeira visão de Daniel prepara um palco profético. Ela constrói um cenário no qual vai se desenvolvendo e vai se construindo, e Deus vai dando novas visões, e eles vão se impactando com aquilo que tem. E mesmo o livro de Daniel tem revelações extraordinárias, proféticas, bombásticas, futurísticas, e que a gente precisa conhecê-las a partir desse texto, para que a gente saiba. Se você quiser entender isso de maneira clara, você pode procurar em qualquer livro de história. Você vai ver que o levantamento desses impérios se deu exatamente no tempo em que Deus preveu através de Daniel. Portanto, não há como negar esse acontecimento histórico. Não há como negar esse acontecimento extraordinário. Perceba que nas histórias hoje iraquianas, naquele tempo caldeias ou babilônicas, Daniel é encontrado em vários escritos históricos. Ele aparece lá, não como Daniel, o israelita, mas como Belsazar, o sábio. Isso está nos anais da história do Iraque. Então como é que você pode negar a história bíblica, se ela tem dados históricos comprovadamente visíveis aos olhos de quem quiser? Tudo que Daniel profetizou aconteceu de maneira clara. E você pode fuçar isso nos seus livros de história, e você vai encontrar sobre Dario o Medo, sobre Ciro, você vai encontrar história sobre Alexandre, sobre a forma que ele cresceu. Você vai encontrar história de como o Império Romano nasceu após o Império de Alexandre ter sido destruído. E tudo isso é de maneira muito simples. Agora perceba que é só a plataforma. A partir disso, o texto de Daniel nos leva a outras visões subsequentes. Pegue a sua Bíblia, por favor. Caminha comigo, por gentileza. Vamos descobrir algumas coisas fantásticas aqui. Se você está me acompanhando, você vai pular o capítulo 3. Justamente porque esse trata de uma tentativa de aniquilar Daniel e os seus amigos pelo fato de crerem em Deus. Você vai pular o capítulo 4 e o capítulo 5, porque os dois tratam dos momentos históricos da destruição dos tempos de Nabucodonosor. Primariamente do fato de Nabucodonosor se tornar como um animal, e secundariamente o fato de seu reino ser destruído, e a invasão medo-persa. E a gente vai chegar rapidamente no capítulo 7, justamente porque nesse período se destaca
uma segunda visão. E essa visão é dada a Daniel, literalmente. E é interessante. Olha o que diz o primeiro versículo do capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões de noite. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: na minha visão de noite, eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, a saber, todo aquele mar que percorre as ilhas e percorre as terras entre Israel, entre o Egito, entre o mar Cáspio e tudo mais. Mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão. Permita-vos dizer um detalhe aqui nesse versículo 3. Quando a Bíblia, em um texto profético, usa a palavra subiu do mar, mar aqui não representa águas, mar aqui representam nações. Da mesma forma em que se vê no livro do Apocalipse, são nações, mares são nações, pessoas do mundo inteiro. Portanto, esses animais sobem, como a Bíblia diz, do mar, mas sobe de nações, justamente pelo conglomerado de todos os povos unidos em um só. Logo continuamos. Quando os animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, o primeiro era como o leão e tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado coração de homem. Continuei olhando, e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e vi outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas, e de ave nas costas. Esse animal tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuei olhando nas visões de noite, e vi o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais, e apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Observa o versículo 8, por favor. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos 2 primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava com vanglória. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era como chamas de fogo, e com rodas de fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se-lhe os livros. O que vem a ser esta visão? Perceba o que o texto ensina. A primeira coisa que a gente vê nessa visão de Daniel, na sequência dos reinos, Nabucodonosor já caiu, o império já foi destruído, agora já se levanta outro rei, e vem, portanto, Daniel e consegue receber de Deus uma visão extraordinária, que envolve a primeira estátua, mas que aponta de maneira detalhada o futuro. Perceba que tudo que ele primeiro vê, na sua visão de noite, saindo do mar, foi um leão alado. Um leão enorme com 2 asas. Alguém aqui se lembra que há poucos dias teve uma reportagem nas mídias sociais, inclusive dramaticamente exposto através do Fantástico e do Jornal Nacional e outros jornais do mundo inteiro, aonde o Estado Islâmico invadiu Bagdá
invadiu um sítio onde se guarda os ouros e as coisas do passado, a história do Iraque ou de Babilônia. E eles foram destruindo estátuas. Quem se lembra dessa cena? Quem se lembra? Ninguém viu, só pouca gente viu. Uau, que bom, vocês não estão assistindo o jornal. Perceba que o Estado Islâmico, por conta de dizer que aquilo era idolatria, invadiram os lugares onde se armazenava os artefatos históricos, onde trazia ouro, prata, as grandes construções, as grandes estátuas da era babilônica, estátuas milenares de 3.000 anos. E eles foram lá com um martelinho e outros com aquela máquina pesada, e começaram a destruir tudo aquilo. E apareceu justamente eles destruindo uma imagem de um enorme leão alado. Quem se lembra dessa imagem? Ninguém se lembra? Se você procurar na internet, você vai ver eles destruindo esse leão. Este leão, segundo a arqueologia, é um dos que ficava na entrada do palácio de Nabucodonosor. Eram 12 de cada lado. E estes eram um dos 12. E eles destruíram radicalmente. Foi levantado nos tempos de Nabucodonosor. E agora virou poeira. Perceba que justamente identifica o reino de Nabucodonosor, que era a figura de um leão alado. Era justamente assim que ele era identificado. Um leão pela sua nobreza. O próprio Deus o chamou de meu servo Nabucodonosor, para julgar Israel. Um leão pela sua força, um leão pela sua liderança, um leão pelo seu domínio, e as asas pela sua velocidade. Perceba que a Bíblia diz que lhe foi arrancado as asas, e foi feito dele um homem, e foi colocado nele um coração de homem. Trata justamente de ele se elevou às alturas, estava voando alto, mas então se ensoberbeceu e achou que ele era o tal. Ele achou que ele era maior do que Deus. Então Deus arrancou suas asas e o colocou como homem, mas a pastar, tendo um coração de homem, sabendo que ele estava pastando como um animal, como um louco qualquer, humilhando. Com o coração de homem ele achou e reconheceu: há só o único Deus em que deve ser adorado, e é o Deus dos israelitas, a ele prestemos honra. Então Deus o trouxe de volta e o assentou no trono de novo até seu reino acabar. Perceba que o primeiro animal, esse leão alado, diga comigo, Império Babilônico. Portanto, você associa a cabeça de ouro. Você olha para a cabeça de ouro, é o leão alado. Então Daniel está tendo uma visão agora explicativa do capítulo 2. Mas nós temos um segundo animal, e a Bíblia diz que esse animal é de uma forma diferente, é um urso. E perceba que o texto detalha, diz que veio de um lado. Você leu de um lado? Está aí na tua Bíblia. E apareceu de um lado um urso feroz, faminto por carne, que tinha 3 costelas em sua boca. Está aí na sua Bíblia. Olha bem para você ver. Percebeste? Portanto, o que esse reino representa? A visão representa justamente os Medo-Persas. Se você olhar no mapa, a Média e a Persa, você olha de frente para o mapa mundi, a Média e a Persa está do lado. Parede meia com Babilônia, com a Caldeia. Então o texto diz de maneira clara: vai se levantar um urso do lado, e ele tem 3 costelas na boca. Essas 3 costelas são 3 reinos, que esses 2 reis se levantam para vencer. Que a Média e a Pérsia se juntam, Dario e Ciro se juntam para vencer. 3 reis, do que é Lídia, Babilônia e Egito.
Eles destroem esses 3 reinos e se tornam, portanto, um novo império, e assume toda a Babilônia. Mas aí vem um terceiro animal. Esse animal é um leopardo, que tem 4 cabeças, e também é alado. Esse terceiro animal, veloz, por isso leopardo, rápido, intenso, com 4 cabeças, nada mais é do que o que a gente viu na estátua, o peito de bronze, o ventre de bronze, Alexandre o Grande, veloz, rápido, destrutivo, que alcançou o mundo em cerca de 15 anos. Imagina, ele começou a lutar com 19 anos, quando deixou de estar entre os 2 olhos, os dos gregos e de Aristóteles, e passou a reinar e a avançar, e em 14, 15 anos ele alcançou o mundo. Que coisa! Não há velocidade tamanha quanto essa, numa época em que se governava por cavalos e por mensageiros. Então perceba, por isso a figura do leopardo. Mas ele tem 4 cabeças. Por que 4 cabeças? Pergunte aí para quem está ao seu lado. Você já viu isso em alguma exposição? Olha, meu irmão, teve um tempo quando eu era criança pequena em Barbacena, a gente saía do sítio e ia para as exposições, e tudo que eu gostava de ver, pagava caro aqueles ingressos, para ver aquelas anomalias. Animal de 3 cabeças, de 4 patas, de 5 patas, sabe, todo deformado. Alguém já viu isso? Vocês é do meu tempo. Então, a gente via essas coisas, e era espantoso. Agora imagina essa visão, um animal com 4 cabeças. Então chacoalhe o ombro do seu irmão e diga: o que significa isso? 4 cabeças. Eu já vos disse que as asas representam a sua velocidade de ataque. O leopardo é pela capacidade de atacar a presa. Mas as 4 cabeças representam justamente o fim do reinado de Alexandre. Porque ele foi um extraordinário líder militar, mas ele foi um péssimo líder. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer sucessor. Seu pai, Filipe, o macedônio, deixou o filho, Alexandre. Mas o Alexandre não conseguiu deixar ninguém. Então o seu reino, que foi um reino poderoso, quando ele morreu, aos 33 anos, foi dividido entre os seus 4 generais. Por isso 4 cabeças: Seleuco, Epifânio e outro, não me lembro agora. Perceba que os 4 assumiram partes do reino de Alexandre e se formaram em 4 grandes impérios. Agora, Daniel declara isso antes de acontecer. Tudo isso 300 anos antes de acontecer. Que coisa gloriosa! E alguém duvida da Bíblia? Há poucos dias atrás eu estava no dentista e tinha lá um cidadão que não crê em Deus, e a gente vai partilhando do evangelho em todo lugar que está. E eu tenho sorte que quase todas as vezes que eu vou no dentista, ele está sempre antes do meu horário. Então ele está lá. E essa última vez que fui plantar um dente, eu cheguei lá, ainda tinha bastante gente na minha frente, então fiquei gastando uns 20 minutos com ele ali. E ele trouxe um artigo, que leu um artigo científico, e disse assim: ô pastor, do outro dia o senhor estava falando da grandeza, da completude da Bíblia e tal, só que eu achei uma coisa que a Bíblia não tem. Eu digo: é mesmo? Do que a Bíblia não tem? O que a Bíblia não fala? Ele diz: olha, eu trago o artigo para o senhor ver na próxima vez que nos encontrarmos. Eu tenho uma revista, e ela mostra que o ano passado, em janeiro do ano passado, a medicina deu um salto gigantesco na área odontológica. E eu digo: qual foi o salto? Eles descobriram que todos os dentes do ser humano é coberto por uma película finíssima, e que ela resseca, e essa película é como se fosse uma pele coberta de um brilho. É o esmalte. E eu digo: e agora que a ciência descobriu isso? E ele diz: sim, em janeiro do ano passado. Eu digo: só não leram o livro de Jó, pois Jó diz: só escapei com a pele dos meus dentes. Pronto. A Bíblia tem tudo.
E Daniel só aponta aquilo que aconteceu. Não há nada aqui que não tenha acontecido, irmão. Por isso, tudo que tem aqui dentro, você pode crer na totalidade. Se é promessa para a tua vida, creia, porque vai acontecer. Se é bênção para a tua vida, recebe, porque vai acontecer. Se é profecia para o futuro, creia, porque vai acontecer, irmão. Glória a Deus por isso. Ele vê então um quarto animal. E deixa eu ver que horas que se quer, senão o animal aparece. Que horas que são aí? Diga aí. Estou acabando. O quarto animal que aparece ao longo do texto, na visão de Daniel, é terrível. Ele se assusta. Ele já havia se assustado com um leão subindo do meio das águas alado. Mas se lembrou que tinha cabeça de ouro, que tinha o leão alado. Se admirou de ver um urso nascendo ao lado, comendo 3 outros reis e destruindo tudo. O Império Medo-Persa. Ficou mais abismado ainda, porque aparece um leopardo alado com 4 cabeças. E aquilo é absurdo. Mas antes de terminar a noite, ainda estava reservada uma visão a Daniel. E o que ele vê, ele consegue discernir como terrível e espantoso. Diga comigo, terrível e espantoso. Tenta imaginar na tua mente a figura de um animal terrível e espantoso. Dá para imaginar? Godzilla? Alguma coisa nesse tipo? MIB? Já assistiu MIB? Aqueles animais horrorosos que aparecem lá? Só que aqui é um pouco pior. Porque a figura que Daniel vê é dramaticamente assassina. Ele diz que esse animal possui algumas características tão terríveis, tão assustadoras, e traz um conteúdo profético tão intenso, que ele fica abismado. Olha o que o texto diz. Continue olhando. E o quarto animal era terrível, era muito forte. Ele tinha dentes grandes de ferro. Lembra dos pés de ferro? Dos dedos de ferro misturado com barro e as pernas todas de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava. E ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Por quê? Esse animal não tinha 2 cabeças. Ele não tinha asas. Esse animal era uma fera terrível, que pode parecer um dragão com um dente muito grande. Perceba que o histórico que esse animal detém nessa visão é realmente dramático. E ele se divide em 2 etapas. Se a estátua de Daniel é vista também nessa visão de 4 animais simbólicos, agora o quarto animal, pergunta aí para quem está ao seu lado, qual seria o quarto animal? Roma, o Império Romano. Se destaca em 2 partes. Primeiro, pelo tempo em que viveu, os 500 anos entre antes Cristo e pós-Cristo. Nesse período já foi terrível e espantoso, pois nunca houve um reino que se igualasse à crueldade tanto quanto o Império Romano. Ninguém nunca foi tão maldoso, tão assassino, tão feroz, tão destrutivo, tão sanguinolento, que nem diz os passados, quanto os romanos. Os assírios eram conhecidos pela sua maneira cruel de matar as pessoas. Os assírios arrancavam a pele das pessoas vivas e deixavam elas morrer ao sol, sendo queimadas no sol. Mas os romanos eram mais cruéis. Eles pegavam mulheres grávidas, abriam o ventre, tiravam o feto, colocavam guaxinins, ratos vivos dentro e costuravam de volta, para que aqueles animais pudessem matar as pessoas por dentro. Assim fazia com seus inimigos.
É o perfil de Roma. Roma matava quem se opunha. Quando você estuda a história dos Césares, você fica abismado. Como eles tinham o sentimento de poder, de domínio. A palavra César significa dono. Então, quando alguém se tornava César, ele era dono de tudo. Então ele fazia o que queria, conforme seu coração ímpio quisesse. Tal era a crueldade. E isso se estendeu até 457 depois de Cristo. Mas a Bíblia diz, nas palavras de Daniel, relacionadas ao Apocalipse, que não terminou. Ao contrário, os 10 reis ainda não apareceram. Os 10 chifres ainda não estão aí. Essa parte ainda não cumpriu. Nós vamos estudar isso no livro do Apocalipse e vamos voltar a essa mesma cena lá no futuro. Mas perceba, já vos adianto, esses 10 chifres serão 10 reinos, no qual o anticristo vai se assentar sobre eles. Esses 10 reinos vai lhe dar o poder total para o governo, 10 blocos de nações. Entretanto, ele vai se levantar dentre 3 desses 10 reinos, e entre os 3 ele vai esmagar, e vai se tornar senhor sobre todos. Esses 7 reis que sobram são identificados também com um apontamento de 7 colinas, onde Apocalipse 17 fala de 7 colinas, onde a besta está assentada. O que são 7 colinas? São justamente 7 montes, onde a cidade de Roma está fundamentada. E eu vou lhes dar os nomes dos 7 montes, as 7 colinas romanas. Perceba que o Império Romano vai ser restaurado. É por isso que no Apocalipse, essa mesma fera, esse dragão que aparece no Apocalipse, aparece como uma ferida de morte, mas foi restaurada. Quem olha para o Império Romano diz: morreu, está morto. Mas Apocalipse diz: a ferida vai cicatrizar, e eles vão se levantar novamente. E então o anticristo governará a partir da estratagema do Império Romano. Perceba que essa é uma história que parece ser um conto, mas é uma palavra profética, e que ela vai acontecer dramaticamente daqui a alguns dias. Eu não quero estar aqui para ver. Dá uma chacoalhadinha no ombro de quem está ao seu lado. Diga assim: você quer esperar para ver esses animais? Eu não quero. Estou fora dessa parada. Não é comigo. Eu vou estar na glória com Jesus, reinando com Ele para todos sempre. Perceba, eu coloquei uma imagem para traçar esse paralelo. Agora sim, filho, você coloca aquela outra imagem, por favor. A primeira visão está relacionada a esta. Império Babilônia é um leão, de 606 a 539. Medo Persa, 538 a 331. A Grécia, 331 a 168. Roma, de 168 a 476. Isso dá em função da destruição total dos otomanos. Caminha um pouquinho comigo mais. Esses 4 animais, referentes à visão que acabamos de ler, no capítulo 7 de Daniel. Leão, urso, leopardo, dragão. Próxima, por favor. Deixa eu explicar só isso aqui para a gente terminar essa parte. Se você continuar lendo, você vai ver no capítulo 8 a visão de um carneiro e um bode. E perceba que a forma com que o texto nos expressa é tão linda. E ele diz assim no capítulo 8 de Daniel, versículo 3: levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Aquele bode tinha um chifre notável
entre os olhos. Meu irmão, que coisa. O que ele está vendo aqui? Essa visão de Daniel refere-se, portanto, a reinos que aconteceram, ao reino Medo-Persa e ao reino de Alexandre. Quando você vê esse animal com 2 chifres, o maior, o menor. Dario é o menor, Ciro é o chifre maior. Eles dominam até a chegada desse animal que tem 4 chifres. Outra anomalia. 4 chifres, justamente representando Alexandre, um bode peludo que veio do Ocidente. Ocidente, Grécia. Quando você está no mapa, a Grécia está no Ocidente. Então levanta-se Alexandre o Grande, com 4 chifres, 4 generais para implantar. Logo, as 3 visões que você tem de Daniel, a estátua, os animais e os bodes, são referências históricas. Mas as 2 outras primeiras têm, tanto nas pernas quanto nos pés, o apontamento para o tempo do fim. Tanto quanto o 4º animal tem o apontamento para o tempo do fim. Próxima cena, filho, rapidinho, por favor. Você pode ir olhando e você vai ver o paralelo entre essas coisas. Não vou nem explicar porque eu já acabei de explicar. Perceba que o texto de Daniel nos aponta e nos leva para um fato importantíssimo. Ele leva exatamente a um período no capítulo 9. E eu gostaria que você lesse em casa o capítulo 9. Porque ele diz assim: 70 semanas estão determinadas a Israel. A partir do versículo 27, você vai ver o desdobramento de tudo isso. E essas 70 semanas refere-se a um tempo extraordinário. E permita abrir a tua mente só para você ficar confuso um pouquinho, para você querer voltar domingo que vem. Perceba o que acontece. Quando ele determina, Deus determina que 70 semanas estão detalhadas sobre o povo, sobre toda a terra, ele engloba esse período de todas essas visões, porque ele marca o início. A primeira palavra refere-se, portanto, a um tempo de 70, mas esse 70 não pode ser entendido como 70 anos. Essas semanas não pode ser entendido como semanas de dias. Quando ele diz 70 semanas, são 70 semanas de anos. 7 vezes 7, quanto dá? 490 anos. 70 semanas seria uma semana de 7 anos. Um dia equivale a um ano. Eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês na próxima semana. Logo, se você tem 70 semanas, que cada uma tem 7 anos, vai dar 490 anos. Esses 490 anos são divididos em 3 partes. A primeira parte, desde a saída da ordem para reedificar e reconstruir Jerusalém. A partir de Neemias capítulo 2, versículo 1, 49 anos demorou a reconstrução de Jerusalém. Desde esse dia até a reinauguração de Jerusalém, 49 anos, 7 semanas. Terminou. Então agora vem o restante desses anos todos, que compreende um período histórico, profético, e que está relacionado a essas visões que Daniel teve. Agora perceba que isso dá 434 anos. E dentro desse período todo de desenvolver dessas 60, aliás, dessas semanas que sobram, vai ter um intervalo entre a 69 e a 70ª. Então, dentro desse intervalo, não tem contagem. O intervalo entre 69 e 70 é o nosso período. E nós vamos estudar esse intervalo, que está durando desde a cruz de Cristo até hoje. A última semana de 7 anos se chama Grande Tribulação. E a gente vai estudar essa última semana. Você vai entender como ela se desdobra. Essa última semana de 7 anos é dividida por Daniel em 1260 dias. Ou seja, 3 anos e meio cada metade. Nessa última semana o anticristo coloca o seu domínio. E Daniel fala sobre isso no capítulo 9. E ele diz que esse chifre que se levanta estabelece uma paz mundial. E coloca essa paz sobre Israel. E faz um pacto com eles. E diz: olha, vamos fazer um pacto aqui. Eu quero cuidar de vocês, eu quero governar vocês, eu quero ser o rei de vocês.
Israel diz: ok, nós aceitamos isso. Então o mundo fica em paz durante 3 anos e meio. Quando termina 1260 dias, a primeira metade dessa semana final, então esse anticristo, o chifre que fala palavras de blasfêmia, que profetiza coisas ruins, que xinga, que afronta Deus, ele vai até Israel e diz: a partir de hoje eu quero que vocês me adorem, porque eu sou o Messias, eu sou o Deus de vocês. Então Israel vai dizer: não, você não é o nosso Deus. Então nesse momento rompe-se a aliança, quebra-se o pacto. E quando quebra-se o pacto, o anticristo se levanta como o destruidor final. O que Deus diz, a abominação da desolação, que se assenta no lugar santo, no templo de Israel, e diz: eu sou Deus. E então ele promove um dissecamento da fé no mundo todo, a perseguição global, o morticínio geral. São as últimas semanas, ou os últimos dias da grande tribulação. 3 anos e meio restam apenas. E é nesses 3 anos e meio que 14 juízos dramáticos, que são 7 taças e 7 trombetas, derramam sobre aqueles que ficam nessa terra. Mas isso é uma coisa longa, muito longa. O que eu gostaria que você entendesse aqui esta noite é que nada do que Deus nos dá é sem propósito. Esta noite não, esta manhã. Nada do que Deus nos dá é sem propósito. Quando Ele permite que a gente consiga olhar para suas palavras proféticas e vislumbrar o futuro, Ele está nos dando 2 mensagens. E a primeira delas é essa aqui: coloca a mão no ombrinho do seu irmão. Coloque. E diga assim para esse querido: diga: querido, se segura em Deus, porque nada do que Deus disse cai por terra. Nada. Se está escrito aqui, irmão, então nos preparemos. Então busquemos a Deus. Algumas pessoas têm medo de estudar essas coisas, porque elas são pavorosas, elas assustam. Mas a ideia de Deus não é te assustar. A ideia de Deus é nos fazer agarrar com Ele e dizer: se estamos nele, estamos seguros. Eu não tenho medo do futuro, porque eu vivo nele no presente. Não tenho medo. Eu não tenho medo desses animais terríveis que irão aparecer. Eu não tenho medo do anticristo, não tenho mesmo. Eu não tenho medo da morte, não tenho mesmo. Ela pode bater na minha porta a hora que ela quiser. Vai ser um favor. Mas esteja certo de uma coisa: eu só consigo ter isso porque eu me agarrei com Cristo, eu não largo dele de jeito nenhum. Ele me dá a sua palavra para me apontar, como quem diga: agarre-se comigo, não me deixe por nada. Segunda coisa, eu quero que você fique em pé para dizer essa segunda coisa. Por favor. Fique de frente para quem está ao seu lado e diga assim para esse irmão: se todas as palavras ditas no passado têm seu cumprimento na história e no presente, isso significa que você pode realmente confiar que tudo que Deus disse ao seu respeito também acontecerá. Tudo. Se a gente consegue olhar para isso aqui e a gente vê que aconteceu tudo que Ele falou, se cumpriu tudo que Ele falou. Existem 7.383 promessas de Deus na palavra. Dessas 7.383, 315 são relacionadas à vinda de Jesus. 291 mais de 6.500 refere-se a Ele dizendo a mim e a você: estou contigo, vou te abençoar, vou te levar para a glória, vou te ajudar, não temas, não te espantes, eu te fortaleço, eu sou teu braço seguro, eu sou teu castelo forte, eu sou a sua segurança. Oh, aleluia! Se a gente tem 6.500 promessas expostas para nós, então se agarra em ao menos uma delas, ao menos em uma. E como abriu nessa promessa, eu fecho com ela também. E Ele nos afirma dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam pela sua braveza, ainda que a terra trema, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oh, aleluia! Creia nisso. Por que eu citei esse salmo? Porque lá na frente nós iremos lê-lo. Salmo 46 é a descrição em poesia da grande tribulação. Eu vou te mostrar 7 anos de tribulação dentro do Salmo 46. Deus usou Davi como uma palavra profética. Mas em meio a esse tempo de tribulação, o que Davi se agarrou em Deus é isso. O mundo está desabando à nossa volta, mas Deus é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso socorro bem presente. Vamos orar? Paizinho querido, oh maravilhoso Pai, Tu és o nosso socorro, Senhor. Em quem nós iremos confiar senão a Ti? Em quem nós podemos descansar senão em Ti? Todas essas coisas que começamos a estudar esta manhã, Senhor, nada são senão apontamentos de que a nossa fé precisa estar agarrada em Ti, e que no Senhor nós somos mais que vencedores. Todas essas coisas, Senhor, bem sei que não é para nos amedrontar, mas é para nos firmar em Ti. Por isso, Pai, nesta manhã, confirma a Tua palavra, fortalecendo a fé dos Seus filhos, sabedores de que se essas coisas aconteceram no passado, a Tua palavra é infalível e ela permanece eterna para todos sempre. As lições da história, Senhor, nos mostram a fidelidade da Tua palavra, a grandeza da mesma, e onde nós podemos chegar e onde nós podemos nos agarrar. É por isso, Pai, que podemos afirmar de alto e bom som: nós cremos totalmente em Ti, Senhor. Tomamos posse das Suas promessas e estamos certos de que o que há de vir virá e não tardará, mas que nós estamos seguros em Ti, e quando a Sua trombeta tocar, nós iremos ouvi-la, iremos ouvir o nosso nome ser chamado, e entraremos, Senhor, contigo nas bodas, para todo sempre reinar, com essa pedra grande, cujo monte se tornará, e incendiará essa terra com justiça, e o Seu reino não terá fim, e nós reinaremos contigo, Senhor. Eu Te louvo por isso, oh aleluia, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia. Ao abraçar o teu irmão e despedir-se dele, diga ao coração dele: Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Troque abraço. Nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza. Aleluia! Bem presente na